Vamos lá, Kátia. Queria muito saber essa sua apuração, que era a nossa manchete principal até há pouco, falando sobre essa decisão do governo ou essa discussão que está no governo em adiar a mudança da meta fiscal. Né? E agora mais uma pressão que vem da ata do Copom. Né? O Copom reforçou que a meta fiscal ela é fundamental para a redução dos juros no país. Como é que está esse bastidor no governo Lula em relação a essa meta fiscal que Haddad insiste em manter de pé? Ô, Fabiola, eu acho a primeira coisa que eu queria falar é a seguinte: a questão da ata do Copom, isso não funciona muito bem com o Lula, não, entendeu? Quanto mais pressão vier, mais ele quer responder de uma outra forma, né? Então, assim, ele não é muito suscetível a esse tipo de pressão, não, ele até não gosta. Mas o fato é que até domingo, a expectativa dentro do governo, no final de semana, domingo, era de que fosse apresentada hoje, fosse encaminhada ao Congresso uma mensagem do presidente já mudando a meta, né, do déficit zero, né, para 0,5, né, para ser colocado na discussão do orçamento, né, na lei de diretrizes orçamentárias. Só que teve todo um debate interno e decidiram dar um fôlego para o Haddad nessa discussão. Teve um movimento, né, dentro do próprio governo, uma ala do governo, defendendo isso, né, que é tipo uma saída honrosa para o Haddad nesse sentido. Ele não gosta muito dessa expressão, não, mas é o que foi discutido mesmo, entendeu? Uma maneira de proteger o Haddad, que ele é hoje também o avalista, né, do governo junto ao mercado, né? Então, assim, eu acho que é importante, dentro do ponto de vista do governo, bancar ele, né? O discurso do Haddad é a meta, o déficit zero, é uma meta a ser perseguida, né? Então, isso tem que ser colocado como uma meta a ser perseguida. O que ele defende? Que ele tem defendido que haja um debate interno, que se acompanhe as votações do Congresso, subvenções, medidas, né, de impacto, né, que venham aumentar a arrecadação, tem o objetivo de aumentar a arrecadação, como que vão sair do Congresso, porque nisso entra muito jabuti, né, na discussão, acabam reduzindo, né, a receita. Então eles queriam ter uma ideia de qual vai ser a receita de fato, qual a expectativa de receita, para daí mexer na meta, né? Porque eu acho que a meta que ela vai ser modificada é praticamente certa, né? Só não se sabe quando ainda, né? Que a discussão é essa. Hoje a gente acordou, né, com a informação de que de fato deve ser adiado. Uma das apostas dentro de uma estratégia discutida dentro do governo é que se defenda que abre agora, vai abrir hoje abrir a lei orçamentária, né? Vai ser lido um relatório, né? Só que esse relatório, a expectativa que seja, ele só vai dizer quais são as normas, vai ser bem chinfrim, né? Não vai ter chinfrim do ponto de vista de não ter número, mas como são as regras para os procedimentos para mudar, para apresentar emendas à lei de diretrizes orçamentárias. A lei de diretrizes orçamentárias é, como diz o nome, ela que fixa como vai funcionar, quais são as diretrizes para a discussão do debate do orçamento. Né? Então, qual vai ser a expectativa de receita, né? A partir da lei de diretrizes orçamentárias é que se vota o orçamento, que aí você vê, vai gastar onde que vai gastar, de onde que vem a receita. Mas isso tem que ser debatido previamente na lei de diretrizes orçamentárias. Então, hoje vai abrir espaço para emenda, e é provavelmente aí que o governo vai apresentar uma mudança de meta que se avalia que seja de 0,5%. Né? Isso tudo, o pano de fundo disso tudo é uma queda de braço forte, pesada, entre o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, e o ministro da Casa Civil, que é o Rui Costa. O Rui Costa, que está lá do lado do Lula o tempo todo, nas reuniões e tal, segundo relatos, ele tem defendido que cabe ao Lula, não remeter ao Congresso, mas a Lula, definir qual a condução da política econômica do governo dele. Então, que ele é que tem que dizer: a nossa meta é essa, porque a gente pretende investir. Que esse sinal tem que partir do governo, que isso não deve ser uma coisa delegada ao Congresso. Até porque é um argumento dele que, quando entra no Congresso, pode mexer tudo, né? Pode mudar tudo. Já a Fazenda, o argumento da Fazenda é que é necessário, primeiro, esperar ver o encaminhamento, né? Como é que vão sair esses projetos, né? Que ainda estão em curso a votação, inclusive a própria reforma tributária, para discutir, à luz disso, dos resultados,
como é que vai ser esse caminhamento. Aí tem uma disputa, aí vamos falar um pouco da Simone Tebet, que é ela que cuida do orçamento, agora é o momento dela. A informação que eu tenho é que já tem, inclusive já tem trabalho, já tem estudo dentro do Ministério do Planejamento, que para apontando, né, para fundamentar um pedido de mudança da meta, porque você não manda uma mensagem simplesmente falar, vamos mudar a meta, não. Tem que apresentar estudos, ter números, e que esses estudos estão praticamente prontos. Estariam prontos agora e podem ser aperfeiçoados para discussão, para ser encaminhado ao Congresso. Então, tem essa perspectiva, essa possibilidade de, no dia 22, que é a previsão de votação do orçamento, da lei da LDO, a previsão é que vote no dia 22, né? Que é o texto final. Então, tem uma possibilidade que, até lá, até o dia 22, o governo encaminhe essa proposta de meta para ser discutida dentro da Comissão Mista do Orçamento, e, a partir daí, se faz o orçamento mesmo, que é a lei de orçamento, a lei orçamentária que parte dessas diretrizes. Então, tem essa possibilidade. Outra possibilidade de quem ainda defende um fôlego maior para o Haddad, que é uma proposta que também é defendida dentro da equipe econômica, é que se empurre a votação no plenário, porque vota na comissão, da comissão tem que votar no plenário, que se empurre para o final do ano isso. Agora, isso não agrada a equipe da Simone Tebet, por exemplo. Por quê? Porque quando você vota a lei de diretrizes orçamentárias, você dá as bases para... Tem uma relatoria que pega só a receita, como trabalha com a receita. É com base na lei de diretrizes orçamentárias que você vota a estimativa de receita para o ano que vem. Aí, daí você vê onde que você vai gastar. Se você deixar tudo para o final do ano, vai ser muito atabalhoado. Então, assim, a informação que eu tenho é que, para a Simone Tebet, na opinião da Tebet, já tinha que ter mudado essa meta. Mas, por uma questão de lealdade até o Haddad e tal, ela não se manifesta sobre isso. Mas que, por ela, isso já deveria ter sido mudado. Ela já assinou com isso em julho, já tinha sinalizado com isso em julho. Agora, todo o trabalho, todo o cuidado, é como lidar com o Haddad, não só por questão de, vamos cuidar da alma, do cuidado do Haddad e do bem-estar dele. Não, é uma sinalização para o mercado, né? O mercado cobra isso, né? Então, é um pouco por conta disso que tem todo esse cuidado e no meio dessa história toda fica o Padilha, que vai lidar com o Congresso, né? Ele fica intermediando isso, né? Então, tem essa queda de braço dentro do governo. Eu diria que tem 3 alas hoje, né? A ala do Haddad, que por ele seguraria um pouco mais, né? Cogitou-se até que ele pedisse para ficar para março isso, né? Só que tudo isso depende, quanto mais você adia, mais você depende da negociação com o Congresso. Por que eu falo isso? Para mudar a LDO, tem que ser dentro da comissão mista agora, tá? A comissão mista de orçamento. O governo manda uma mensagem e aí, a partir dessa mensagem, vota-se a mensagem, uma proposta, uma emenda, não é uma mensagem, mas é uma proposta, né? De emenda alterando. Vota-se na comissão e daí vai para o plenário. Fechou aí. Se for mudar no plenário, tem que apresentar um projeto de lei. Tem que mandar uma outra mensagem e aí abre-se uma negociação com o Congresso. E a gente está falando desse Congresso que negocia tudo, né? Então, o governo tem que avaliar o custo político disso também, né? De abrir uma negociação para mexer lá, né? Agora, chama a desculpa. atenção, né, Kátia? Você trouxe bem aí, trouxe todos os bastidores para a gente de como está difícil essa situação, porque Haddad tem uma missão dificílima, né? Ele é o ministro da Fazenda, teve muita desconfiança em relação a ele, e ele perseguir, como você falou, né? Essa meta zero, ele sabe da dificuldade disso e talvez até de que ela é impossível, como quase todos falam, né? Mas ele bancar isso... Né? Oi? O próprio Lula falou que dificilmente o próprio Lula vai ser falou. alcançado. Mas ele querer bancar isso e falar sobre isso tem algo por trás, né? Porque Haddad é um homem muito inteligente, né? Ele perseguir isso e ele falar isso tem algo muito forte por trás também, né, Kátia?
Não, eu acho que tem isso, eu acho que ele entende a responsabilidade do cargo dele, eu acho que ele já está admitindo, né, internamente que dificilmente vai ser mantido, mas ele tem que perseguir isso, ele sabe o impacto que isso causa, né, que isso tem reflexos na economia, inclusive, e eu acho também que ele acredita, sim, na possibilidade de ampliação da receita para o ano que vem. Então, eu acho que, no fundo, o tempo que ele pede é que ele provar que sim, que é possível arrecadar, embora todos os dados venham na contramão disso, mas que ele tem uma expectativa, uma crença real de que ele vai poder apresentar, ter uma receita, ter um crescimento econômico nos próximos meses, que fundamentem isso, né, à disposição dele de manter o déficit zero. Então, é por isso que ele estava pedindo para ser março. Março não é uma data aleatória. Encerra o trimestre, aí você vê qual foi a evolução da receita no trimestre, entendeu? Para a partir daí falar, não, olha, a gente conseguiu, a gente concretizou uma receita de tanto, então é viável isso, né? Porque o jogo o déficit zero é a expectativa, a grosso modo, dizer que o governo arrecade tanto quanto gasta, e fica no 0 a 0 isso, entendeu? Entendi. Que dificilmente vai se concretizar nas palavras do próprio Lula. Kátia, muito obrigada por estar aqui trazendo ao vivo a sua informação e a sua reportagem que está publicada hoje no jornal Folha de São Paulo.